no meio da sua parentela e caminha para obedecer a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e não foi uma coisa que aconteceu assim de um dia para o outro. Viajou, peregrinando, e vinha certamente desânimo sobre ele. Será que eu estou fazendo certo, né? Será que eu devo perseverar? Era uma luta. Porque, como eu disse, o amor de Deus, a voz de Deus intima a pessoa a ter temor e amor pela sua obra, ou pela sua palavra. Todavia, ele era homem que poderia ser tentado, de vez em quando surgir desânimo, diante de afrontas, diante de meio à dificuldade. Mas Deus dá graça, Deus fortalece. E Deus falou com Abraão e foi lhe dando graça, lhe fortalecendo, dando-lhe condição de que ele pudesse perseverar até se cumprir sua vida o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que Deus lhe faz uma promessa de lhe dar um herdeiro e de fazer dele uma bênção, o pai de uma grande nação. Abraão já estava, queridos irmãos, com seus 90 anos, Sara também, já avançado em dia. E Sara era uma mulher estéril, não tinha filho. Mas Deus disse que ele dá um filho, um herdeiro. Louvado seja Deus. Todavia, para ele seria impossível, mas para Deus tudo é possível. Louvado seja Deus. Talvez você tenha passado por um momento difícil, você tem colocado nas mãos do Senhor uma causa, e às vezes você até diz: Deus, essa causa é tão difícil, eu vou não discordar de você. É difícil para você, é difícil para mim, mas para Deus tudo é possível. Louvado seja o nome de Jesus. Abraão peregrina, acredita no Senhor, seu Deus. Todavia, se precipita um pouco mais do Senhor. Deus lhe deu um filho, chamado Isaac, filho de Sara. E esse menino cresceu, Deus fala com ele e lhe dá promessa dizendo: sou Deus de teu pai Abraão, e torna-se também Deus de Isaac. Aleluia. Mas algo acontece na vida de Isaac no decorrer da sua trajetória. Ainda garoto, Deus chama Abraão para uma prova, para que pudéssemos hoje desfrutar do processo da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chama Abraão e pede para ele imolar seu filho em holocausto a Deus. Abraão pegava, irmãos, novilha, pegava ovelha e oferecia ao Senhor, o sacrificava ao Senhor. E agora Deus lhe pede não ovelha, não cordeiro, não novilha, mas pede seu próprio filho. Não foi fácil. Abraão tinha somente que obedecer a voz do Senhor
em procurar caminhar rumo ao cumprimento deste sacrifício. Mas no seu coração ele assentou uma coisa: Deus vai livrar meu filho. Deus vai prover meio para que meu filho não seja tirado a vida. Aleluia. Mas enquanto Deus não faz nada, não exercita nada, amados irmãos, ele pega um servo, prepara um animal e leva a lenha e chama seu filho e vai rumo ao monte Moriá. Deixa o seu servo e caminha com o filho. O filho diz: a lenha para o holocausto está aqui. Onde está o cordeiro? E Abraão diz: para ser cordeiro, Deus proverá. Louvado seja Deus. Na hora de fazer o sacrifício, o anjo do Senhor brada dizendo: Abraão, Abraão, não faz tal coisa. Deus vê que temes a ele. Louvado seja Deus. Então Abraão, que estava em agonia no seu coração pelo filho que estava diante de um ato para ser sacrificado, agora ele ouve a voz dizendo: não faz tal coisa. Deus vê que temes a ele e não negaste teu único filho. Agora aparece um cordeiro preso em árvore, e o sacrifício, irmãos, tinha que ser exercitado. Não podia deixar de fazer, porque o sacrifício era para Deus. Agora aparece um cordeiro preso em uma árvore, e Abraão pega aquele cordeiro e sacrifica em holocausto ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Agora ele fica alegre e foi justificado por fé. Acreditou no Senhor e foi privilegiado. Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, ninguém pôde nas obras da lei alcançar a justificação dos seus pecados. Pela obra da fé, ou pela lei da fé, a Bíblia diz que nós fomos justificados na pessoa de Jesus, por fé. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça se salva mediante a fé, e não vem de vós, é dom de Deus, e vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Amados irmãos, quando o Senhor Jesus foi gravado naquele madeiro, houve um momento difícil que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, ele sentiu-se desamparado, como se o Pai, Deus, tivesse desviado o seu olhar, não olhar mais para o seu filho, não suportando mais contemplar seu filho na situação que ele estava, cravado nele o meu pecado, o teu pecado, e naquele momento Jesus se sente-se desamparado pelo Pai. Louvado seja Deus. Ele expira, ele morre por nós. Louvado seja Deus. Agora, após ressuscitar, ou concretizar o seu sacrifício, o qual a Bíblia diz que foi único e verdadeiro, seu sacrifício na cruz do Calvário, agora, todo aquele que nele crê é justificado por Jesus. Todo aquele que nele crê alcança o perdão dos pecados, é liberto, é transformado pelo poder do Senhor. Agora Jesus, que fez o sacrifício na cruz do Calvário, e agradou ao Pai,
Agora o Pai, que é Deus, olha para mim e você, irmão, você, irmã, que é crente em Jesus. Ele agora olha para nós, os pecadores, remidos por Jesus, pelo seu sacrifício. E ele contempla Jesus na minha vida, Jesus na tua vida, porque fomos ganhos pelo seu sacrifício. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Abraão tornou-se o pai da fé. Aleluia. A Bíblia diz que bendição todas as nações pela terra do crente Abraão. Bendita todas as nações do crente Abraão. Aquele que crê em Jesus torna-se bem-aventurado. Um povo bem-aventurado que na verdade encontra-se com Deus. Aleluia. Agora, após a graça de Deus em nossa vida, hoje somos agraciados pelo Senhor e salvos, não pelas obras da lei, para que ninguém se glorie mais por fé em Deus. Pela graça e salvo, mediante a fé de vós, é dom de Deus. Veio pela pregação pela palavra de Deus. Amados irmãos, nós lemos uma passagem em Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, e que Deus levanta esse homem e trazia um pouco de contradição no meio dos demais apóstolos e demais irmãos, porque ele era apóstolo dos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro era apóstolo dos povos judeus, povo judeu. E agora se aparece ou surge um homem com nome Paulo e apóstolo dos gentios, um povo pagão, e que na verdade trazia para este povo o mesmo privilégio que era dado aos judeus de ser participantes da mesma fé, da mesma promessa, tendo o mesmo direito de orar, falar com Deus e de ser um povo abençoado. Aleluia. Agora surgem pessoas e tenta desmotivá-lo a sua fé, a sua alegria, dizendo: se você não circuncidar, como manda a lei, não poderei salvar. Nós é como se botar água no fogo, vai apagar e vai subir fumaça. Os irmãos estavam alegres, estavam contentes, e agora com essa palavra fica desmotivado. E o apóstolo diz: o rei, bem, quem nos impediu de caminhar? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos alegres, cheios da graça, cheios do amor de Deus, e agora começaram a ficar desvirtuados, não mais querendo caminhar. Aleluia. O apóstolo tenta fazer entender que todo homem que guardar a lei fica obrigado a guardar toda a lei, meter de novo debaixo do jugo, o qual Cristo vai ser libertado, né? Cristo nos libertou da escravidão da lei. Como estava preso na lei, todavia pela lei não poderia salvar, porque
Porque quando alguém tropeçava num mandamento, então haveria de ter tropeçado em todos. Então não havia meio de se justificar e poder cumprir aquilo. Louvado seja o nome. Então o apóstolo tenta conscientizar os crentes na época de que deveria, irmãos, era zelar pela liberdade cristã. Paulo queria dizer que esta vida de cristão é uma dádiva do Senhor, para que nós possamos viver para Deus, agradar a Ele, viver para Ele. Aleluia. Nessa vida, irmãos, nós temos que agradar a Deus. É Ele que vai julgar o mundo, é Ele que vai recompensar cada um de nós, é Ele que vai se agradar de cada um de nós. Louvado seja o nome de Deus. Quando nós vimos esse capítulo Paulo de Efésios, capítulo 4, versículo 10 em diante, vai dizer que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. E ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Deu a quem? A igreja. E o versículo 12 vai dizer, mais ou menos assim, com o intuito de que venha santificar ou edificar o corpo de Cristo. A função do pastor e do ombreiro é santificar a igreja, edificar a igreja na santa palavra do Senhor. Aleluia. Nós estamos num mundo, irmãos, corrompido, em que, na verdade, existe momentos difíceis. As pessoas vão olhar para determinadas denominações e não para a Bíblia, vai andar desordenadamente na presença do Senhor. Porque muitos têm o nome de cristão, mas a conduta é totalmente diferente. Aleluia. Mas se olharmos para a Bíblia Sagrada, temos ela como um carrego de fé em prática, nós veremos, queridos irmãos, agradar ao Senhor. Agradar aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, aquele que nos elegeu para sermos seus servos. Louvado seja o nome de Jesus. Efésios, irmãos, é bem divertido. Eu posso olhar aqui, mesmo. Querendo, e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Só para isso, meus irmãos. Só para isso. Deus deu à igreja profeta, apóstolo, dizer mensageiro, evangelista e pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento do santo, do corpo de Cristo. Que maravilha! Esse é o cuidado de Deus para com a sua igreja, para que sejamos santos, para que vivamos para Deus. Aleluia. Hoje, no presente momento, nós que estamos muito distantes de Israel, de que alguém venha
dizer isso para nós, tem que cumprir a lei. Mas irmãos, existem ensinamentos por aí afora que tentar convencer o cristão que deve guardar a lei também pela guarda do sábado. Dizem que tem que guardar o sábado, se não guardar o sábado, então não está certo. E o apóstolo São Paulo vai dizer que, com respeito a lua nova e sábado, são sombra de coisa futura. O sábado, mandamento perpétuo, concorda? Deus abençoou e santificou quando fez todo o seu trabalho, né? E com o mandamento perpétuo, já que é a sombra de Cristo, Cristo veio ao mundo. Hoje, Jesus é o descanso de todo aquele que nele crê. Aleluia. Ou possamos dizer, o sábado, o Jesus está como se fosse o sábado hoje para quem nele crê, podendo descansar no Senhor. Aleluia. E diz o apóstolo, se alguém tentar justificar-se pelas obras da lei, da graça, tem que cair. Pois está separado de Cristo os que querem guardar a lei, ou viver a lei, né? Da graça tem que sair. Aleluia. Então, pela graça e mediante a fé, eles vão ver que vós é dom de Deus. Aleluia. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, que é o arrebatamento da igreja, né? A vinda do Senhor Jesus para buscar um povo do meio do povo. Nas páginas do Novo Testamento, mais de vezes afirma que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja vai ser este templo de tijolos. A igreja somos nós. A Bíblia diz que Deus habita em templos feitos por mão de homem. Ele só vai estar presente quando nós estivermos aqui. Quando nós estivermos aqui é lugar de seco, né? Coisa semelhante. Um templo, porta fechada. Então, não vai ter ninguém. Deus não vai estar nesse lugar. Mas quando se reúne 2, 3 para orar, quantas vezes se reunimos aqui? Um pequeno número de irmãos. E não ficamos desanimados, porque nós conhecemos a Bíblia Sagrada. Jesus diz no capítulo 18, versículo 20 de Mateus: onde estiver a doutrina reunida em meu nome, estou eu no meu Deus. Então, acreditando que o Senhor está presente, que Ele vai ouvir o louvor, a oração e vai recebê-lo e vai abençoar. Aleluia. Aguardamos essa esperança em nossos corações, porque na verdade isso vai acontecer. Jesus vem buscar um povo no meio do povo. Louvado seja Deus. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. A circuncisão, amados irmãos, ela era feita na criança após nascer, era circuncidado na lei. Deus disse a Abraão:
Abraão, toda criança, menino que nasceu em tua casa, ou comprado com teu dinheiro, seja circuncidado. É um sinal de que, na verdade, seria um povo separado, diferente do povo pagão. Louvado seja o nome de Deus. Já agora que somos crentes, meus irmãos, crente em Jesus, o apóstolo diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude nenhuma. Cristo é a circuncisão do crente. Cristo perdoa o pecado e nos faz sermos limpos, estar de pé na sua vida. Aleluia. Amados irmãos, nós temos tempo. É momento da gente ficarmos vigilantes. Quantos ensinamentos existem, ensinamento equivocado, fora do contexto da Bíblia. E às vezes o crente se descuida, recebe uma visita estranha, um evangelho diferente, e para ouvir. O crente é para evangelizar. O crente não é para ser evangelizado, é para evangelizar. O crente é para convencer os contradizentes, aqueles que creem diferente. Você, crente em Jesus, que crê no verdadeiro evangelho, que tem o Espírito Santo, você é para evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, e não abrir a porta para ouvir palavras equivocadas, que na verdade você foi ensinada diferente. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz assim, irmão: ainda que desça um anjo do céu, pregando o evangelho, não sendo como este que pregamos, seja anátema, maldito do mundo. Louvado seja Deus. Quando o evangelho vem distorcido, o ensinamento é o contrário, eles usam a Bíblia, irmão, mas é diferente o ensinamento. Esse ensinamento não provém do Senhor. A Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus, mas os que traduzem de maneira contrária, anulando a Jesus ou a cruz, essa mensagem não é verdadeira. Diz o apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito expressamente diz nos tempos, alguns apostatarão da fé, dando vida espírito enganadora doutrina de demônio. Veja, irmão, a necessidade que nós temos de vigiar. Vigiar para ter uma nova fé sadia na presença de Deus. Vigiar para estarmos bem na presença do Senhor. Vigiar para não sermos engordados, embriagados, né? Louvado seja o nome de Jesus. Eu lembro quando eu cheguei em Fortaleza, conheci um senhor que ele era crente da Assembleia de Deus. E ele dizia para a nora dele e para o filho: olha, não tenha cuidado com os testemunhos de altar, pois eles ensinam ensinamento
E ele consegue enganar as pessoas que não têm vida. Mas ele ensinou a mulher que não receba essa visita. Eu conheci ele. Um certo dia ele abre a porta para ouvir o ensinamento. Ele fica confuso, abandona a igreja e vai fazer parte desse salão. Tornou-se um líder. E para a glória de Deus, eu recebi a visita dele na minha casa, só que eu evangelizei a vida. E quando eu parei de evangelizar, que eu fui dar um passozinho para ele disse, falando já de Jesus, graças a Deus, até mais, nunca mais veio. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós é para evangelizar e não sermos evangelizados. Louvado seja Deus. Esta persuasão, uma vez aquele que nos chamou um pouco de fermento leveda por a massa. As irmãs que eu sei comer bolo, não sei fazer. Mas a gente não sabe que bota um fermento na massa, né? Que é a massa já preparada, que ela fermenta, né? O apóstolo quer dizer que um pouquinho de fermento, ensinamento equivocado, vai danificar a fé. Louvado seja Deus. Vai embriagar. Em outras palavras, o verdadeiro crente tem cuidado para cultivar ou para velar pela doutrina da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo assim, vai agradar o Senhor e vai estar bem na presença de Deus e vai estar feliz na sua trajetória. Glória a Jesus. Confio de vós no Senhor que nenhum mal, outra coisa sentirei, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Louvado seja Deus. Irmãos, quando a pessoa ensina o Evangelho, você que é crente de Jesus, você evangeliza, você fala do amor de Jesus, você diz que a pessoa precisa crer em Jesus por causa do pessoal da sua alma, confessá-lo para ser salvo. Evangeliza. Essa palavra é verdadeira. Deus vai te abençoar. Louvado seja Deus. Deus vai calar a glória. Os que ensinamento distorcido são inimigos do Evangelho, inimigos da cruz de Cristo. Entra em processo de condenação. Todavia, eles fazem isto e vivem na terra, assim como eu e você vive. Lembra da história do joio e do trigo? É parecido com o joio com o trigo, é parecido. Mas Jesus, ele tem na mão uma pá para limpar toda a eira, né? Ele vai pegar o trigo, está no celeiro, e o joio vai ser lançado fora, vai ser queimado. Então, o Senhor, um dia, ele vai julgar as nações. Todavia, convém guardar a palavra do Senhor. Bendito seja Deus.
cultivar a sã doutrina, né? Aleluia. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda lei se cumpre na sua palavra nesta: amarás o teu próximo a si mesmo. E vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, desde não vos consumais também uns aos outros. Aleluia. Amados irmãos, nós, a igreja do Senhor, o apóstolo fala a respeito de servirmos ao outro por caridade. Ele diz que o mandamento é amarás o próximo a si mesmo. Logo, o nosso próximo, o meu próximo, é meu irmão. Nós estamos próximos do outro, nós nos tornamos membros em particular do corpo de Cristo, nós nos tornamos conhecedores da palavra. E agora devemos velar por um pelo outro, orar pelo outro. Como diz o apóstolo Paulo, se alguém estiver, se alguém chora, ele chora junto, ele sofre junto, né? A alegria do irmão é a nossa alegria. É se alegrar quando a gente se alegra, né? E chorar com os que choram. Manter a nossa vida como servo de Deus. É uma vida diferente de outrora, porque vivemos para agradar ao Senhor, para servir a Deus. Aleluia. Amados irmãos, nós nesta noite estamos alegres porque o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos aqui. Embora cheguei um pouco tarde, né? Louvei não junto com os irmãos, mas pelo motivo disso. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, o irmão Adelso, que está com a gente, que Deus abençoe. E convido vocês para nós ficar de pé e orarmos ao Senhor em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos neste momento, ó Deus, neste momento glorioso, que estamos reunidos neste lugar, tua casa, lugar, Senhor, que foi construído, erigido para adoração ao teu nome. E pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas poderosamente, que a tua palavra possa nos alcançar, possa, meu Deus, nos fortalecer, possa, Senhor amado, nos nutrir, que sejamos, ó Pai, fortificados pela tua santa e poderosa palavra. Abençoa cada irmão que aqui está, cada irmão. Deus amado, que tenhamos sempre o prazer de estarmos juntos na tua presença, tendo, Senhor, esta alegria de estarmos na tua presença, entendendo, ó Pai, que é agradável aos teus olhos, estarmos te glorificando, estarmos te suplicando, estarmos confiando em ti, acreditando que o Senhor pode fazer o milagre acontecer. Amado Deus, eterno Pai, abençoa toda a tua igreja, os demais irmãos que não puderam vir, meu Deus, visita, fortalece, e pedimos ao Pai pela causa, por aquela causa difícil, por aquele irmão que nos pediu oração, meu Deus, contempla esta causa, venha abençoar, venha, Senhor, alterar o milagre, pois tu és médico por excelência, tu és Deus do impossível, tu pode fazer, ó Deus, o milagre acontecer.
assim, ó Pai, visita os irmãos da Igreja Batista Moriá, neste campo de Pentecoste. Apresenta, irmãos, ali da Vila Maracajá, Luz d'Água, ali, Senhor, das Cacimba, Carnaúba, abençoa teu povo. Querido Deus, eterno Senhor, dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada. Choramos por fé, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. As palmas louvem o nome de Jesus.